Confesso que li, reli e tresli, como sempre fazia questão de dizer, bem-humorado, um amigo meu lá da Casa do Estudante em Porto Alegre. E não só li, reli e tresli, como fiz isso em vários sites, e em todos eles estava a mesma declaração, ou mais ou menos a mesma declaração, mas no mesmo evento. E era FHC, o Dom Juan, que governou o Brasil entre 95 e 2002, que dizia com todas as letras que é hora do Brasil e dos brasileiros reabrirem a economia, que é hora do Brasil e dos brasileiros irem para o trabalho. Imaginem que isso foi dito por FHC num evento das centrais sindicais. Por conta dessa defesa, da defesa dessa bandeira, Bolsonaro é chamado de genocida. Mas observem, essa bandeira que agora, tardiamente, FHC defende e que a OMS já reconheceu como sendo a mais correta, é a bandeira que o nosso caríssimo Jair Messias Bolsonaro vem defendendo desde o começo, desde o princípio. Ao contrário dos bandidos, dos vagabundos, dos filhos da puta, que desde o começo ficaram no mantra do fique em casa, que a economia a gente vê depois. São estes os do fique em casa, que a economia a gente vê depois, que agora estão no cirquinho da CPI. Tá lá o Maledeto, tá lá o Ciro, tá lá a turma do Lula, aqueles batedores de carteira, os ladrões mesmo. Inclusive um senador, muita gente, por sinal, que recebeu muito dinheiro durante os governos da cleptocracia. Para quem não sabe, cleptocracia é governo de ladrões. Mas é tão bom a gente, depois de um 1º de maio verde e amarelo, a gente ler que num evento digital, online, das centrais sindicais, o FHC teve que se curvar ao nosso presidente e admitir, e assumir, e reconhecer que Bolsonaro sempre esteve com a razão. Em nenhum momento Bolsonaro disse que não era preciso cuidar da saúde, que não era preciso ter cuidados com o vírus. Tanto assim que em 2 de fevereiro de 2020, ele já decretou o estado de emergência muito antes de qualquer outro país. Mas, para a turma dos lacradores, para os lacaios apoiadores de jumentos, nada disso importa. E agora veio o FHC dizer que sim, é preciso reabrir a economia com responsabilidade. Como se fosse isso algo diferente daquilo que vem sendo dito e defendido pelo Bolsonaro desde o começo. Como faz bem a gente acreditar em Deus, porque com Deus as coisas sempre acontecem, não no tempo que nós queremos, mas no tempo dele. E é tão bom a gente ver que mesmo um verme como o FHC é obrigado a se curvar para a realidade e precisa reconhecer que o nosso presidente sempre esteve certo, ainda que ele se reúna com este maledeto que se arvorava no mensageiro da morte, fique em casa até você não poder mais nem respirar, mas fique em casa para morrer no hospital, porque daí você vai engrossar
as estatísticas da morte. A OMS já tinha reconhecido isso, agora é FHC. Vamos ver quem será o próximo canalha, quem será o próximo patife, quem será o próximo vagabundo destes que chamam Bolsonaro de genocida, que irá reconhecer que Bolsonaro sempre esteve com a razão. É preciso tratar e enfrentar o vírus chinês? Sim, mas é preciso também, e com muita celeridade, tratar e enfrentar a questão da economia. Porque se o vírus chinês mata a fome, mata e leva ao desespero muito mais, de forma muito mais contundente. O lockdown de Araraquara mostra claramente que deixar a administração do vírus chinês na mão do PT é submeter o povo a um holodomor. O exemplo de Araraquara, onde um assassino petista submeteu o povo à fome, e se não fosse a ação pontual do governo federal, do presidente Bolsonaro, as pessoas iriam morrer de fome em Araraquara. Mas lá no exterior, este canalha do prefeito de Araraquara recebeu matérias e reportagens elogiando a coragem que ele teve de matar o seu povo. Depois as pessoas não entendem por que o povo brasileiro adora tanto Bolsonaro. E aí a imprensa do mundo não consegue entender por que, a despeito dos 400 mil brasileiros que morreram, o povo continua apoiando o Bolsonaro. O que a imprensa brasileira e estrangeira não entende é que nós sabemos que estes 400 mil mortos não são responsabilidade do Bolsonaro. Estes 400 mil mortos são responsabilidade da interferência do Congresso Nacional, que não permite o governo federal de administrar. Esses 400 mil mortos são de responsabilidade do STF, que em 2020 delegou a prefeitos e governadores, atendendo requisição ou atendendo a um pedido do PDT, assim decidiu que a gestão e o enfrentamento das questões da Covid eram da alçada de prefeitos e governadores. Nós não culpamos Bolsonaro porque nós sabemos quem são os verdadeiros responsáveis por esses 400 mil mortos. E volto a lhes dizer, definitivamente, esses 400 mil mortos não são culpa do governo federal. E não adianta empurrar para cima do governo federal e para cima dos brasileiros uma responsabilidade que é dos canalhas da esquerda, que fazem de tudo para destruir o Brasil. FHC reconheceu que estava errado. Resta que os outros patifes tenham pelo menos a dignidade de dizer: Bolsonaro, desculpa, tá? Você sempre teve razão. É bom saber que a gente está do lado certo, né? Faz tão bem isso para a alma. Faz tão bem isso para a nossa luta, que é tão pesada, de resgatar o Brasil. Antes de encerrar, eu quero reiterar um pedido todo especial. Se você puder, nos acompanhe em nossas redes sociais. Compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Acompanhe nossas lives. Se você tiver como, participe dos mecanismos de manutenção do canal. Comente, sempre é bom a gente saber o que você pensa e como você está pensando. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.